Bem, boa noite a todos. Hoje teremos o prazer de assistir, né, a fala de Pedro Fonseca, que é psicanalista em São Paulo, sócio de Apollo Internacional. Serão 4 encontros, hoje é o primeiro dia, nosso primeiro encontro, e Pedro vai trabalhar o tema Cyber-Lacan, ou da psicanálise e meios técnicos. Pedro, passo a palavra a você. Beleza. Valeu, Karime. Vamos fazer uma brevíssima rodada só de cada um dizer duas palavrinhas de onde está falando e por que se interessou pelo tema, só para eu ter uma ideia, porque eu fiquei também pensando nisso, né? Passei o final de semana trabalhando no roteiro, mas sem saber quem é que ia aparecer. Então eu falei, nossa, né, quantas pessoas, não sei nada. Então eu queria fazer essa rodadinha e aí a gente começa. E eu acho que isso vai fazer sentido para o que eu vou dizer depois do que eu pensei, que finalidade eu pensei para esse nossos 4 encontros. Quem quiser começar? Tá no mudo, Rosana. Não te ouvimos. Já estamos juntos, né, Pedro? Bueno, já há 2 anos e 2 meses, estudando o Seminário 2, né? E acho que é um seminário fundamental, né? Acho que você trouxe várias contribuições, né, com suas investigações a respeito dessa coisa do inconsciente, da máquina simbólica, e quis me aprofundar mais agora com a proposta que você ofereceu, né? Está oferecendo desse curso. Mas falo de Salvador, sou psicanalista aqui em Salvador, já nos conhecemos. Conheço alguns do grupo, mas não todos. Então é isso. Beleza. Não sei se Pablo fez o movimento de começar a falar. Bueno, yo soy de Buenos Aires, de Apola, Buenos Aires. Estoy estudiando el seminario 2, el seminario sobre la carta robada, intentando estudiar específicamente el orden simbólico, básicamente el funcionamiento y las propiedades del orden simbólico, tal como lo presenta y lo elabora Lacan en su enseñanza. Y me interesó el curso por la bibliografía, el seminario 2, la carta robada, y la relación entre cibernética y psicoanálisis. Beleza. Bem-vindo. Bueno, me presento, soy Juan de Buenos Aires, de Apola también. Comparto, igual que Rosana, un grupo de lectura con Pedro y me acerqué al grupo porque me generó mucho interés todo lo que fue presentando Pedro en relación al tema que va a presentar. Eu falo de Brasília, minha formação é na área de filosofia e se o que o Lacan escrevia e falou sobre o mandarim já me interessou muito, agora com esse trabalho sobre a cibernética, é um tipo de cruzamento que nunca me ocorrera. Estou curiosíssimo para saber o que é. Bem, eu falo de São Paulo, então estou aqui perto do Pedro, né, e eu me interesso especialmente por essas fontes, né, auxiliares que o Lacan se referiu nesse momento do Seminário 2, enfim, que eu não transito tanto, então eu estou curioso para saber mais ou menos o que ele estava utilizando e o que dá para se extrair daí, né, que eu acho que o Pedro vai avançar bem, enfim, estou curioso, estou animado. É isso. Eu falo de Brasília também. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Aqui, com a Adriana, temos um grupo que atualmente se dedica ao significante, mas que durante um bom tempo se dedicou à carta roubada e também a bons pedaços do Seminário 2. Foi
onde eu tive contato pela primeira vez com esse tema da cibernética em Lacan, né? Até acompanhando também o seminário do Alfredo sobre a carta roubada, onde ele também menciona, e tive contato com o Pedro também no seminário da psicose. Por isso, me interessei. Estou aqui. Bem, meu nome é Karime, sou psicanalista aqui em Brasília, faço parte da sede da Pola, né, sede Brasília, e me interesso demais pelo tema, pelo Seminário 2, principalmente nessa interseção, né, com a carta roubada, que já estudamos aqui em Brasília de diversas formas, em diversos momentos, mas nunca é demais. Bom, meu nome é Bruno, também aqui de Brasília. Já tivemos um percurso juntos, né, estudando a carta roubada já há alguns anos aqui. Me interessei também acho que foi o seu trabalho também sobre cibernética, né, Pedro, na Polo Internacional ano passado. Foi bem empolgante, até a gente fez contato, né, falou um pouquinho sobre esse livro, né, do gramofone, filme Typewriter. Aí eu comecei a ler, gostei, né, um pouco da perspectiva. Não cheguei a terminar o livro, mas estou bem animado. É um tema que me interessa bastante. Também já tive acesso não sei se você já teve aquela planilha, né, que, que roda os números, as letras que tem na carta roubada, que dá uma boa visão, assim, né, sobre essa questão da máquina, assim, acho que é bem interessante, assim, então, mais pelo tema mesmo, né, que eu tô aqui. Só um parênteses antes da próxima pessoa falar, porque eu não sei se eu vou conseguir ir falar disso, mas pelo site do MIT dá para jogar o jogo da carta roubada, o jogo do par ou ímpar com a máquina, que é exatamente o exercício que Lacan propõe. Eu achei isso lá no nosso grupo, com Rosana e Juan, Irene e Karina, que não estão aqui. A gente fez então você vai... Enfim, depois eu mando o link aí, a gente pode criar um grupo para quem tiver curiosidade de ver o que é esse exercício, né? Jogar com um autômato que joga... E o Lacan fala expressamente, né? Pensem o que seria jogar o par ou ímpar com uma máquina. A gente vai ver um pouco mais para frente que essa máquina foi construída justamente naquela época e hoje tem aí em vários sites que dá para brincar de jogar par ou ímpar com máquina. Mas valeu, Bruno. Quem mais? Meu nome é Arthur, eu sou canalista, falo aqui de São Paulo. O interesse pelo curso também tem esse interesse em saber mesmo a dimensão da ordem simbólica enquanto máquina, e tem o meu interesse pessoal por teoria da computação. Então acho que o tema cibernética me fisgou assim para poder pensar nessa interseção assim. Bom, vocês estão me ouvindo? Estou sem fone. Boa noite, Pedro, a todos. Felipe, eu falo aqui de São Paulo, psicanalista. Eu me interesso muito por esse assunto, carta roubada, Seminário 2. E é isso. Há uns 15 anos atrás eu trabalhava com tecnologia, então já dei aula de binários e tal, então isso chamou muito minha atenção quando eu fui para o Seminário 2. Maravilha. Bem curioso. Ótimo ter você aqui para justamente nos ajudar a entender umas coisas aí desses textos que são complicadas. Hudson e Verônica, eu acho que não se apresentaram ainda, só, né? Eu sou Verônica, psicanalista de Brasília, Pola Brasília, e o meu interesse no curso é exatamente ampliar a minha visão desse tema e também aprofundar conhecimentos. Eu tive um trabalho de 2 anos coordenado lá sobre a carta roubada. E era um grupo, fez um trabalho durante 2 anos, um trabalho que eu achei muito interessante. E eu gostaria de ter
mais contato com o tema e aprender. É esse meu objetivo. Beleza, bem-vinda. Boa noite, Hudson. pessoal. Vocês me escutam? Eu estou sem fone Uhum. também. É uma sensação estar aqui com vocês, né? Eu também trabalho há 1 ano e meio, há 2 anos, com o seminário sobre a carta roubada. Trabalhei com vários grupos já. Escrevi sobre o assunto na dissertação também. Mas a questão da cibernética e da teoria da informação é novo, tema novo para mim. Surgiu a partir de um diálogo que eu tive com o Pedro também, estava a Rosana, estava o Juan, né, alguns meses atrás, que a gente trocou uma ideia na apresentação do grupo, né, que eu apresentei um pouco da leitura que eu faço da carta roubada, e a partir daí surgiu o tema da cibernética e da teoria da informação. Então vai ser ótimo aprender um pouco mais com o Pedro e também com os colegas. Eu falo de Porto Alegre. Porto Alegre. Beleza. Bom, então eu sou o Pedro, eu falo de São Paulo. Muito obrigado a todos pela presença, pelo interesse no tema. Como eu dizia, eu não estava curioso para saber quem seriam as pessoas que iam estar aqui, né? E fico muito feliz desses tantos interlocutores qualificados, porque, como eu vou dizer logo, logo, o que mais me interessa, quando Flávia e Karime me escreveram e perguntaram do curso, meu interesse era em ter interlocutores, né, para esses textos, até não tanto para ideias minhas, nada para ideias minhas, na verdade, mas para alguns desses textos que na minha pesquisa se revelaram fundamentais para essa aproximação da ordem simbólica de Lacan com tudo que aconteceu, começou nos Estados Unidos, né, naquele período do pós-Segunda Guerra, e deu onde deu hoje, né? Então, esse encontro de hoje, que a gente está aqui, todo mundo em suas casas, por uma tela, né? Tudo que a gente tem do próprio celular, né? Enfim, o mundo onde a gente vive, né? Um dos autores que a gente vai estudar, que é o Kittler, ele fala que os meios determinam a nossa situação. E esse nossa situação, ele está falando da situação do homem, e ele vai dizer como a própria significação do homem será determinada, na visão dele, né, pelos meios técnicos disponíveis em cada momento. Então, quando a gente estava nesse grupo, né, nós estamos ainda no grupo que Rosana criou, então, há 2 anos atrás, para a gente estudar o Seminário 2. E, numa primeira classe que me coube apresentar, Lacan trazia 2 máquinas, 2 pequenas tartarugas, que o nome delas era Máquina Speculatrix, o nome que o cara que as criou deu, né? Gray Walter, ele disse. Na versão de Staffella dá para ver a imagem dessas 2 maquininhas. Quando eu me deparei com essas máquinas, e aí todo o tempo, Lacan sempre falando disso, da cibernética, das máquinas, dos computadores, das mensagens, e aí pensando já a gente reunido na pandemia, então todo mundo nesse momento que a gente deu esse salto, né? No final de semana eu conversava com uma amiga, falei para ela o título do curso e ela me perguntou assim, tem a ver com a análise online? Uma amiga cineasta. E eu fiquei, nossa, tem a ver com a análise online? De certo modo, tem, né? Tem porque onde chegou aquela pesquisa que Lacan, lá em 54, 55, falou, isso é importante, isso tem a ver com a psicanálise, isso tem a ver com o inconsciente, isso tem a ver com o que eu estou falando, né? No surgimento, Lacan fala isso, e aí, de repente, a gente se vê nessa realidade, né, em que tudo realmente passou a ser digital. Então, Lacan está lá justamente se deparando com essa escrita binária. Acho que Pablo falou, teve alguém que falou desse interesse, Felipe também falou, né? Quando Lacan se depara lá, uma escrita binária sendo processada por máquinas, ele fala assim, nossa, isso tem a ver com o que eu estou falando. E nesse seminário inteiro, Lacan vai tratar disso, né?
eu fiquei aqui fazendo algumas coisas de tarde, e teve uma hora que eu estava procurando uma citação para corrigir, que eu tinha traduzido também via Google Translator, que também é uma ferramenta que tem super a ver com o que a gente vai tratar aqui, né? Porque é onde essas coisas chegaram, então a capacidade de você traduzir idiomas por máquinas não é nada trivial, né? E o salto que isso deu. Uma cita com a qual eu me deparei hoje, que eu não ia falar, eu resolvi traduzir no Google Translator, do Staferla. E estava muito boa a tradução, sabe? Só no final é que a tradução se atrapalhava na linguagem, que em francês o gênero é masculino e em português é feminino. Aí ele se embolava porque tinha outras frases, então não fazia muito sentido. Mas tirando isso, era perfeito. Enfim. E aí eu pensava assim, nós chegamos no nível do... Fui me aprofundando nessa literatura, né, tentando entender isso, o que é que Lacan estava falando, e aí comecei a entender que isso realmente tinha muito a ver com algumas disciplinas muito avançadas, que avançaram nesses 70 anos depois do seminário de Lacan, né? Não existia inteligência artificial quando Lacan estava pensando nessa ordem simbólica, na cibernética, no inconsciente. Mas essas coisas dizem respeito à mesma origem, né? A própria cibernética, que é esse termo que já não se usa, o termo ele é meio abandonado, tem alguns autores que até tratam disso, mas ela é ponto central de onde a gente se encontra, né? Bom, esses textos e essas ideias muito complexos, e dois textos fundamentais dos quais eu já vou falar, eles não são fáceis, os li várias vezes, busquei outras referências, né? Eles me pareceram os dois textos fundamentais. Eles norteiam o trabalho que eu apresentei na jornada. E eu queria justamente ouvir outras pessoas sobre esses textos, sabe? Mais do que, porque eu dei uma condensada na jornada, né? A jornada são 15 minutos, então, assim, um livro lido vai virar uma frase, um parágrafo, né? Eu não conseguia... Mas tem muitas ideias nesses dois textos que me parecem fundamentais e que eu gostaria de ter interlocutores qualificados, lendo e pensando também sobre eles. E no nosso grupo do Seminário 2, a gente está há 2 anos no Seminário 2, então você já imagina o nível de discussão. Cada aula, a gente às vezes passa 4 ou 5 encontros. Não tinha como a gente dizer assim, eu pedi para o pessoal, vamos parar e discutir esse texto, né? Então, o convite de Flávia e Karime me veio a calhar nessa ideia de ter um espaço de discussão desses textos com pessoas que se interessem pelo tema. Eu adiantei um monte de coisa que eu ia dizer depois, o que é ótimo, porque aí depois eu posso avançar na apresentação. Mas tudo isso para agradecer, então, esses vários interlocutores qualificados que apareceram aqui hoje. A apresentação eu fiz pensando sem saber para quem eu ia falar, né? Então talvez eu avance um pouco, vamos ver o que é que vai acontecer aqui com ela. Quem acha que nós deveríamos... Eu estou na dúvida se eu vou conseguir acabar às 9h30, que era a minha ideia inicial. Já são 8h25. Eu só teria 1 hora. Estou na dúvida. Então, talvez eu peça a paciência de vocês hoje para a gente ir até às 10. Quem acha que seria bom a gente fazer um intervalinho de, digamos, não? Gilberto disse que não. Quem acha que sim, faz um ok para a gente fazer uma votação. Se ninguém fizer, a gente vai direto. Então, beleza. Todo mundo sabe apertar o okzinho aí, né? Estamos aqui na nossa realidade virtual toda. E o pessoal dizia que não dava nem para fazer análise online, né? Quando minha amiga perguntou isso, falei, nossa, essa discussão, ela agora perdeu a relevância. Até pouco tempo ela era relevante, né? Agora, realmente, todos se renderam à análise online. Bom, vamos lá. Agora eu vou compartilhar a tela. Share screen. Eu acho que é aqui. Eu vou falar muito rapidamente
Aqui está a ementa, né? Vocês estão vendo a ementa do curso? Sim, beleza. Não, eu acho que eu não vou começar pela ementa. Eu nem vou falar da ementa e também não vou falar do PIC, mas em algum momento eu até gostaria de falar sobre o PIC, mas eu vou deixar isso para um pouco mais adiante, mas essa pesquisa, ela acontece no âmbito do PIC, estamos no espaço de Apola Brasília, e eu acho que me parece que é preciso ler o PIC pensando no que é que falta aí no PIC em relação a esse tema, que é um tema relevante. Mas não vou realmente falar disso agora. Então, vou mudar para outra janela. Stop share. Screen presenter view. Pessoal, desculpa, estou meio atrapalhado aqui com isso. Mas vocês estão vendo a apresentação? Estou vendo só uma faixa, não sei como é que vocês estão vendo aí. É muito larga, se vê muito angosta. Aí se mejor. Melhorou, mas ficou 100% ou não? Sí, ahí mejoró. Claro, Não, ahí acho que pode aumentar um pouco, Pedro. más ancha la pantalla. Tá. A gente está vendo como se fosse... Aquela setinha verde ali, isso. É que você aumentou o programa, mas agora não. Agora fechou tudo. Fechou tudo. Não se preocupem, vai ser rápido. Eu tinha feito vários testes, porém... O último teste funcionou bem. Funcionou, foi. Aquele que você abriu primeiro ficou bom, Pedro. Foi, vai funcionar de novo agora. Fui eu que fiz uma besteira aqui. Share screen. E agora? Foi? Não. Foi. Tá, agora uma faixa, mas tá dando para ver, assim. É o que, João? Desculpa. Ele tá compacto, mas dá para ver o compacto. Eu não sei, para mim tá aparecendo, não tá aparecendo a tela inteira. Para todo mundo tá assim? Agora tá... aumentou. Agora tá ok. Aí se vê bem. Agora sim. Mas agora foi. Entendi. Bom, então tá, eu vou acompanhar meu roteiro aqui no papel e vou deixar a tela inteira para mim. Se eu estiver correndo muito e qualquer pessoa quiser me interromper ou dizer também que eu falar Juan, Pablo, né? Enfim, fiquem à vontade aí para me interromper. Talvez eu esteja... Vou seguir o caminho, né, para ver se a gente... Eu gostaria de chegar num lugar hoje, então vou ficar aqui falando um monte. E aí, no momento em que alguém quiser interromper o monólogo, será bem-vindo. Bom, meu objetivo hoje, então, é introduzir a questão, fazer um convite e prestar alguns esclarecimentos, mais informações, deixa eu ver como foi que eu coloquei aqui. Mais informações, convite, argumento e caminho. Então, mais informações sobre o funcionamento desse espaço. Como eu falei no começo, isso não é um curso. Minha investigação está em curso e ela é inconclusiva. Então, e aí o convite é para ver quem é que quer se juntar a essa investigação e ler e pensar e seguir um próximo degrau, né? Então, acho que tem muita gente do campo da teoria das mídias que está mais avançado do que os estudiosos de psicanálise nessa leitura de Lacan do Seminário 2. Leio coisas muito mais interessantes nesse campo. Mas acho que há ideias muito interessantes também no âmbito de Apola. Então, a Adriana Klinoff, por exemplo, vai apresentar um trabalho no Seminário Central sobre o algoritmo, que é muito interessante, mas eu já sinto como uma pesquisa mais concluída, né? Mas uma ideia ali mais fechada. A minha pesquisa, ela não tem ideias fechadas nesse momento. Eu vou indicar
caminhos e bibliografias, compartilhar algumas bases aí do que eu descobri, que eu acho que podem ajudar quem quiser pesquisar. Então, hoje, principalmente, eu vou tentar compartilhar essas ideias centrais, assim, que me parecem importantes para poder ler esses dois textos, né, que são os que estão na bibliografia e que, como eu falei, me parecem os dois textos centrais para a gente, no caminho que eu estou propondo, e vou justificar isso aqui mais para frente, né, que é a gente pensar, e o título do curso que não é curso, é Cyber Lacan, Psicanálise e Meios Técnicos, ou Psicanálise e Meios Técnicos, esse ou é uma referência ao texto de Lacan que a gente vai discutir, porque tem esse ou aí muito interessante, para Lacan é psicanálise e cibernética ou da natureza da linguagem. É forte, né? Esse ou. E, enfim, mas do que se trata aí, né? Da natureza da linguagem. Bom, no nosso caso aqui, Cyber Lacan, que escreveu isso lá em 55, né? O título da conferência de 55 foi esse. E esse outro autor, chamado Friedrich Kittler, que morreu em 2011 e que é um teórico das mídias alemão, que publica um texto sobre o Lacan do Seminário 2 em 91, que abre várias portas para esses teóricos mais recentes das mídias voltarem a Lacan, né, e para entender o que é a importância disso. Então, mas Kittler é que é o texto central, porque esses autores todos, principalmente das universidades americanas, departamento de literatura nas universidades americanas e na Alemanha, Canadá, um pouco, eles todos se referem a Kittler como esse autor central. Então, esse é um dos textos que a gente vai ler. E Kittler, ele vai falar, para além da coisa da cibernética, ele vai falar dos meios técnicos, né? Ele lê o mundo, ele fala que a nossa situação é determinada pelos meios. Então, como a gente vai ver mais para frente, tudo para Kittler é lido sob essa perspectiva dos meios, inclusive a psicanálise. Então, ele vai falar da cibernética, mas ele vai falar dos outros meios técnicos existentes na época de Freud e depois com Lacan, e como é que, na visão dele, esse surgimento desse meio técnico que processa informação, que é o que nos permite estar aqui hoje, aliás, como é que isso é o pulo do gato, digamos assim, de Lacan, no que diz respeito a uma concepção de psicanálise, né? O processamento de informação, para além do armazenamento e da transmissão, que seriam as funções midiáticas com as quais Freud pode trabalhar, porque eram as funções disponíveis no tempo dele. Dei um salto aqui, mas vamos nessa. Então, eu venho fazer esse convite para quem quiser aí ler isso, opinar, discutir e, quem sabe, continuar pesquisando esses temas que me parecem bem importantes. Aí, ao mesmo tempo, então, é uma tentativa de um dispositivo que eu acho que a gente vem no nosso grupo de colegas de Apola, né, falando sobre isso, como as pesquisas acontecem em Apola, e esse daqui também é uma tentativa de um dispositivo dessa investigação aí em curso, né? Então, bem quase inicial, eu vou dizer, né? Inicial, na verdade, quase inicial não, minha pesquisa é inicial. Então, estou fazendo esse convite não para uma pesquisa conclusiva com respostas, mas para enfim, comecei a desmatar o terreno. Estou convidando mais gente para vir desmatar o terreno junto comigo e vamos ver se isso daí é relevante mesmo, me parece que é. Bom. Psicanálise cibernética ou da natureza da linguagem é o título do texto de Lacan que eu comentei há pouco, né? Então tá aqui esse ou psicanálise cibernética ou da natureza da linguagem. Vai ser imprescindível ler esses dois textos, tá? Esse texto central 1 e o texto central 2, que é o texto de Kittler.
Na ementa do curso tem outros textos com os quais eu me deparei e que me pareceram interessantes, relevantes, muito interessantes. Mas esses daí, vamos ver, se rolar a gente até pode discutir um ou outro, mas esses dois são fundamentais e nenhum dos dois é fácil. Eu ia dizer assim, para quem acha Lacan complicado, se prepare para Kittler, porque Kittler também complicado, mas muito interessante. E com Kittler, ele teve um contato muito cedo com Lacan, ele traduz Função e Campo na Alemanha. Antes da tradução oficial, ele circula essa tradução de Função e Campo em Berlim, não tinha sociedade psicanalítica, então ele tem esse contato com Lacan cedo. E como nós veremos aqui para frente, ele segue pensando com Lacan até 2010, né? E pensando com essas coisas que interessavam a ele dos meios, das mídias. Bom, enfim, mas ele é um autor de muitas referências, complexo, tem uns vídeos muito interessantes. Ele era professor daquela European Graduate School, que é onde o Zizek também dá aula, né? Judith Butler, tem um pessoal aí que faz enfim, essa universidade na Suíça, eu acho. Kittler era professor lá, e aí tem umas aulas dele que estão no YouTube, que são em inglês. E agora o YouTube também dá para fazer uma tradução simultânea, que é uma coisa fantástica, né? Vejam até onde chegamos, né? O vídeo está falando numa língua e a máquina, ela não só transcreve o que está sendo dito, como ela agora faz uma tradução automática para qualquer língua. Psicanálise cibernética, então, ou da natureza da linguagem. Pedro, ele é de Berlim? Trabalhava Como? em Berlim? O Kittler? Berlim ou alguma outra Hitler cidade? morava em Berlim, mas a formação dele é Freiburg, eu acho. Não. É Freiburg. Mas ele morava em Berlim, ele era professor em Berlim. Bom, deixa eu ver. Eu vou ler duas citas de Lacan nos Psicanálise Cibernética ou da Natureza da Linguagem. É só para dar uma ideia, tá? Não vamos discutir essas... Estou lançando questões e tentando chegar lá em Kittler no final, mas tem algumas coisas que eu queria trazer e aí vou trazendo sem ir muito no detalhe. Então, diz Lacan, quero hoje falar a vocês... agora é que vocês estão aqui em cima do texto. Deixa eu ver como é que eu falo. Beleza. Quero hoje falar a vocês da psicanálise e da cibernética. É um assunto que, nesta ordem de aproximar a psicanálise e as várias ciências humanas, me parece digno de atenção. Não vamos buscar aqui as relações entre nossa técnica e as várias formas mais ou menos sensacionais da cibernética. Não vou falar de máquinas grandes ou pequenas, não vou chamá-las pelo nome e nem dizer as maravilhas que elas realizam. Como passo agora? Há, porém, algo que se pode tirar daí, o que chamaremos de contemporaneidade relativa, aparição ao mesmo tempo de duas técnicas, duas ordens de pensamento e ciência, que são a psicanálise e a cibernética. E, por outro lado, algumas das significações que interessam a cada uma delas. Lendo dessa vez, eu me dei conta que tinha uma coisa estranha nessa frase, que eu já tinha lido várias vezes, mas agora ficou mais claro para mim como Lacan situa uma contemporaneidade relativa da psicanálise com a cibernética, mas não existia cibernética em 1901. A cibernética, ela surge na década de 40, um pouco contemporâneo do ensino de Lacan. E ele diz assim, duas técnicas, duas ordens de pensamento e ciência. Posso fazer uma pergunta besta, Pedro? Eu lancei uma polêmica só, vamos lá. O que é cibernética? Porra, você...
A gente sumiu aqui. Quem foi que falou? Não consigo ver. Eu, Bruno. Bruno. Bruno, você adivinhou meu pensamento. Tem uma máquina que eu vou mostrar para vocês ali na frente que chama justamente isso, Outguessing Machine, máquina que adivinha o pensamento. É a máquina que adivinha o para o ímpar, que eu falei. Você adivinhou meu pensamento, porque essa era justamente a pergunta que eu queria fazer, o que é cibernética? Está aqui no slide que não me deixa mentir. Alguém se arrisca? Bom, se ninguém se arrisca, eu vou, porque aí a gente consegue chegar mais longe. Vamos lá. Mas é só hoje, hein, que eu vou fazer esse formato de aula com slide e tudo. Espero que tenha ficado claro que daqui para frente a gente vai discutir 2 textos. É hoje que eu vou fazer essa aula. Bora. Alguém não está conseguindo ler na tela? Ou está todo mundo lendo bem? Então, beleza. Tá ótimo. Então, eu vou tentar também fazer um pouco isso quando for citação, né? Cada um lê, que aí você tem uma pausa da minha voz e cada um lê. Eu leio também de novo aqui, sem ser alto. Rápido comentário que o título do livro de Norbert Wiener é exatamente esse, né? Isso daí nem eu tirei do próprio título do livro. É Cibernética ou Controle e Comunicação no Animal e na Máquina. Bom, tá claro que realmente a relação, ela não é que seja genial pensar, Lacan pensar que isso daí interessaria, né? Porque a cibernética está interessada justamente isso, nas máquinas e nos seres vivos. Embora a expressão, me parece, ela ficou mais relacionada à máquina que não está encarnada num corpo humano, mas eles estavam pensando nessa perspectiva, né? Máquinas encarnadas e não encarnadas em corpos animais biológicos. Bom, é também uma declaração forte, tá? Não, o que eu estou mostrando aqui com o nome de autor, não estou endossando nada, estou só trazendo porque são vozes importantes. Então, tá, Isaac Asimov, escritor de ficção científica, ele diz isso. E isso daí, uma das autoras que está na bibliografia complementar, chamada Lydia Liu, da Universidade de Colômbia, ela vai falar da revolução na escritura. Então, ela pensa essa questão sob essa perspectiva. Como é que o código binário representa uma revolução na escritura de maior importância do que a revolução industrial? Mesma coisa que Isaac Asimov diz aqui, né? E Kittler vai discutir também o que é que representa o surgimento de um meio técnico que suplanta os outros, né? Que ele realiza as atividades dos outros. Tudo pode ser realizado no binário, o armazenamento, a transmissão, e tudo nesse momento, se a gente pensar tudo que pode ser transformado, né? Minha imagem que está chegando aí na casa de vocês, minha voz, tudo isso está sendo escrito em zeros e uns e depois sendo decodificado do outro lado, né? Para que a gente perde às vezes essa dimensão, né? Mas enfim, o que se poderia pensar como revolução digital é nessa transformação na escritura do que se praticava, como ela é relevante. E Lacan saca isso lá em 55.
Deu para ler? Beleza. Guilbaud, ele é um autor interessante, ele tem um livrinho que eu consegui na estante virtual, chama La Cybernétique, que esqueci. Guilbaud foi amigo de Lacan até morrer, até Guilbaud morrer. Ele era um matemático que teve muito envolvido nessa chegada desse pensamento na França. Tinha um grupo de estudo que Guilbaud coordenava e que Lacan, Lévi-Strauss, dentre outros, vários, Coiré, muita gente participava desse grupinho aí com Guilbaud, era um matemático bem desse momento. E ele tem, enfim, tem esse livrinho, tem material aí, é um cara que eu achei interessante, porque nessa história ele tem um elo importante, inclusive no próprio trabalho da Carta Roubada. Então, essa autora que eu falei, Lydia Liu, ela indica que Guilbaud trabalhou a Carta Roubada sobre essa perspectiva de Lacan e da teoria dos jogos antes dele, né? Que seria uma coisa que ele discutia com esse matemático. Ele estava pensando nisso, tem artigo publicado, inclusive. Bom, agora eu vou ler um pouco do... Bruno, deu para responder mais ou menos aí, né? Eu ainda vou seguir um pouquinho mais numa perspectiva aqui histórica. Vamos lá. De 46 a 53, 10 conferências, as 9 primeiras realizadas no Hotel Beekman, em Nova York, e a última no Hotel Nassau de Princeton, em New Jersey, reuniram em intervalos regulares algumas das maiores inteligências deste século. Organizadas pela Fundação Filantrópica Josiah Macy Jr., essas reuniões entraram na história com o nome de Conferências Macy. Os membros desse clube fechado, matemáticos, lógicos, engenheiros, fisiologistas e neurofisiologistas, psicólogos, antropólogos, economistas, tinham como ambição, edificar uma ciência geral do funcionamento da mente. Esse trecho que eu li é desse livro aqui, que está traduzido para o português, de Jean-Pierre Dupuy, Nas Origens das Ciências Cognitivas, em que ele discute o movimento cibernético. Ele fala de Lacan, mas o interessante desse livro é, se alguém tivesse interesse aí na história de quem são essas pessoas que trabalham, tinha um psicanalista no meio, os médicos, né, quem era que estava aí nessas conferências e como eram as discussões, ele faz esse trabalho e ele vai... já eu vou falar um pouco mais de Jean-Pierre Dupuy, mas, enfim, só para indicar essa perspectiva histórica, estão aí alguns dos nomes das pessoas que frequentaram as conferências Macy. Gödel e Turing não frequentaram as conferências Macy. Gödel, eu acho, morre mais ou menos nessa época, eu acho, e Turing ele vai a uma só conferência, que é de 53, mas depois ele diz que ele não voltaria porque ele não suportava os Estados Unidos. Mas ele é um interlocutor muito forte das pessoas das conferências Macy. E Gödel, ele está na base do trabalho de Turing. Não vou desenvolver a questão, mas quem que tiver interesse aí sobre Gödel, que inclusive a gente discute em Apola, né, o teorema da incompletude e as consequências do trabalho de Gödel nesse pensamento, enfim, não vou enveredar por Gödel, nem saberia, mas Gödel está na base do que Turing faz. Sem o teorema de Gödel acho que especificamente sem o procedimento de Gödel, que é descrito naquele livro, A Prova de Gödel, que a Perspectiva publicou em português, em que ele fala da tradução da álgebra, né, sem um procedimento que Gödel cria, nem é o próprio teorema, mas sem aquela forma de traduzir realmente a álgebra para um outro sistema, sem aquilo dali, Turing não poderia fazer o trabalho dele e ninguém mais aqui da cibernética iria, né? Então, por isso eu incluí Gödel aqui, mas ele não participa do movimento cibernético, e Turing, mais ou menos, a partir da Inglaterra, mas sem muito. E Claude Shannon, que é esse que eu marquei de azul lá no fim,
ele participa de algumas conferências, mas ele não está no movimento cibernético, ele não é considerado da cibernética, mas ele é um autor muito importante para o que nós vamos discutir hoje. Já adianto que Claude Shannon é o pai da teoria da informação. Nele a gente chega. Se a gente chega em Kittler hoje, eu já estou na dúvida, mas pelo menos em Shannon eu acho que a gente chega. Eu continuo lendo trechos do livro de Jean-Pierre Dupuy. A cibernética trata, inegavelmente, seus objetos de estudo como dispositivos que transformam mensagens de entrada, input, em mensagens de saída, output. O que a impede, porém, de se reduzir a um mero behaviorismo que obedeça a um esquema estímulo-resposta é precisamente a noção de feedback. Graças a esse dispositivo, o objeto é capaz de mudar a relação que estabeleceu entre input e output, entre estímulo e resposta. Esse conceito de feedback, que às vezes é traduzido para o português como elo de retroalimentação, é o ingrediente básico da cibernética. O feedback é inerente a toda regulação de um sistema com base no afastamento observado entre a sua ação efetiva, output, e o resultado projetado, meta ou goal. Vou seguir, hein? Quem ficou curioso, tem muita gente aí que explica isso nesses livros de cibernética, todas essas noções são, mesmo esse pequenininho aqui de Gilboa, ou qualquer livro de cibernética, essas ideias realmente elas são centrais e são bem, assim, do começo, né? Bem o básico, porque realmente é como tudo, a base é central, essa ideia da mensagem, do input, output, feedback. Eu coloquei aqui também mensagem, né, como uma palavra, um termo central do que eu, no meu trabalho da jornada, chamei de rede discursiva da cibernética. Esse é um termo central, a mensagem. E os circuitos. Os circuitos, às vezes, eles aparecem nessa cibernética francófona como bucles ou como malhas. Né? Mas também se refere à ideia de circuito. E bucle também a gente aparece, né, bastante em Lacan, essa própria ideia do bucle significante que, enfim, que tem bastante a ver, eu acho, com isso. Então, a cibernética, ela trabalha com a assimilação do homem à máquina. A título de curiosidade, então, hoje eu fui dar um Ctrl F no Stafford, o termo, a palavra machine, tinha 221 referências à máquina no Seminário 2 de Lacan. Tem referência também a homem e máquina. A cyber são 57 referências. A circuito são 37. Você dá um Ctrl F lá no Stafford. Mensagem aparece 112 vezes no Seminário de Lacan de 54. Então, vocês veem como realmente Lacan está aí engajado nessa forma de pensar. Modelo, eu não fiz o Ctrl F hoje, esqueci. Mas modelo também, Lacan trabalha desde a primeira classe do Seminário 2, Lacan está pensando em modelo. Ele fala do estádio do espelho como modelo dele, e ele vai utilizando vários modelos para pensar tanto imaginário quanto simbólico. Bom, e a mente como uma máquina lógica, então, né? Essa também é uma ideia central da cibernética. Bom, junto com a cibernética aparecem a teoria dos jogos, cujo nome maior é John von Neumann. John von Neumann é candidato ao
posto de matemático mais importante do século passado, junto com vários outros, mas ele realmente, muita gente considera von Neumann o grande matemático do século passado. E ele tem a ver com a bomba atômica, né? O trabalho dele é o que possibilita a construção da bomba atômica, e ele trabalha para isso, né? Todo esse pessoal ali que a gente viu, Turing, né, estava trabalhando para o Estado inglês, Claude Shannon trabalhava também para os esforços de guerra americanos. Essas três disciplinas que surgem nessa época, a cibernética, a teoria dos jogos e a teoria da informação, elas são ciências que têm muito a ver com esse esforço de guerra. A partir da codificação e decodificação e encriptação, né, de mensagem. Bom, então, surgem essas três disciplinas. A teoria da informação, os grandes nomes. O grande nome da teoria da informação é Claude Shannon. O Warren Weaver era um cara mais desse... Pelo que eu entendo aí da história que eu leio, ele era um nome mais político nas conferências Macy, também com um trabalho importante, mas a contribuição dele não é uma contribuição teórica original, eu acho. Mas ele viabiliza esse grupo de pesquisadores e ele escreve com Shannon uma versão mais simples do trabalho de Shannon. Porque o trabalho em si de Shannon, que a gente vai ver mais para frente, ele é um trabalho bem matemático. E o Warren Weaver já escreve em coautoria com Shannon um trabalho para divulgação científica aí dessa ideia. Aqui são algumas das herdeiras da cibernética, já que a cibernética a gente não vê mais com esse nome, né? Eu não vejo gente dizer que estuda cibernética, mas as ciências cognitivas, e essa ideia que Jean-Pierre Dupuy defende, bom, as ciências cognitivas, para esse autor, elas são herdeiras da cibernética. As mais óbvias são a inteligência artificial, esse outro segmento aí chamado de vida artificial, e a teoria da informação, que continuou. A teoria da informação, então, ela não troca de nome. Eu acho que, assim, a inteligência artificial tem questões, digamos assim, filosóficas, muito interessantes, que se pensa no campo da inteligência artificial. E eu acho que é algo a se pensar, como se pensar nisso também, como dialogar com isso, né? Pensando na nossa interterritorialidade científica do PIC. A inteligência artificial me parece que está pensando coisas que nos dizem respeito. Esse sentimento que Lacan teve lá em 54, de dizer isso me diz respeito. Hoje eu acho que talvez seja mais até impressionante isso, né? Porque do tamanho que é, né? Sobre que tipo de máquina a inteligência artificial pensa hoje, né? Tudo que aconteceu nesses 70 anos, essa máquina que está aqui transmitindo, traduzindo o que a gente fala, enfim. Eu recomendo para quem lê inglês esse livrinho aqui de Margaret Bowden, que é uma introdução, very short introduction, à inteligência artificial. Bem fininho mesmo. Ela mostra os ramos da inteligência artificial, tem 3 grandes ramos, né, para onde esse pensamento foi, e ele surge daí. Aí não tem dúvida de onde é que ele vem, esse ramo essa disciplina científica, né, esse campo aí de pensamento. Ele é uma continuação, realmente, para eles, não tem dúvida, mas eles já se deparam com questões que são questões que lá não havia, né? Porque, afinal, nesse campo aqui transcorreram 70 anos. Se na psicanálise, o que se fez a psicanálise nesses 70 anos e o que se fez nesse campo aí, acho que existe uma diferença bem grande. Bom, eu destaquei, então, aqui Turing e Shannon. Pensando aqui o que é que eu vou fazer com a hora, porque eu já percebi que eu não vou conseguir chegar onde eu gostaria, então vamos lá, vou seguir. Estamos até 10 horas, vamos ver o que dá para fazer. Eu vou falar rapidamente de Turing.
mas é bem importante, tá? Que realmente tem muita coisa para eu seguir. Então, são duas contribuições muito importantes de Turing para o que nós poderíamos... Deixa só essa ambulância passar, porque eu moro na frente de um hospital, então, às vezes, a ambulância vem forte aqui na rua. São duas contribuições importantes de Turing para o que nós podemos chamar de revolução digital. A máquina universal de Turing e o chamado teste de Turing. Eu botei duas imagens aí da máquina de Turing. Então, vocês veem que tem uma fita infinita e uma máquina que lê e escreve. Mas essas imagens, inclusive, são desenhos, né? A máquina de Turing, ela é um algoritmo. Ela é uma máquina lógica. Então, sobre algoritmo, recomendo aí a apresentação de Adriana Klinoff em breve. Ela vai tratar do algoritmo. Porque muito se pensa, inclusive, o trabalho dela é muito interessante porque tem muitos teóricos da sociologia, né, pensando sobre esse algoritmo de controle, enfim. Mas o algoritmo, essa ideia aí dessa máquina lógica, ela tem um salto com Turing, o que Turing pensa, né, sobre isso. Então, Turing propõe uma formalização matemática da noção abstrata de máquina. Uma máquina de Turing compreende 3 órgãos. O primeiro é a máquina stricto sensu, suscetível a qualquer momento de se achar num estado chamado estado interno, que pertence a uma lista finita. O segundo é essa fita ilimitada nos 2 sentidos, que representa a memória da máquina. Essa fita é dividida em casas. Cada uma delas comporta ou não uma certa marca. O terceiro órgão da máquina de Turing é uma cabeça de ler, escrever e apagar, capaz de realizar as seguintes operações. Colocada diante de uma casa, ela lê se esta contém a marca ou não. Pode apagar a marca se ela existir, ou escrevê-la caso contrário. E pode deslocar-se uma casa para a direita e uma casa para a esquerda. Só vou até aí na máquina de Turing porque isso aí não é nada, né? Até no Wikipedia tem mais. Quem tiver curiosidade, bota aí máquina de Turing na Wikipedia que vai ser muito mais do que esse parágrafo aí que eu li. Essa representação, ela é mais correta, né, da máquina de Turing. Ali eram desenhos realmente do que seria uma máquina física de Turing. Mas a máquina de Turing justamente não era uma máquina física, era uma máquina lógica, ela é uma máquina lógica. Bom, vocês estão vendo aí um diagrama que representa uma máquina de Turing. Cada círculo com as letras A, B, C e H representam estados em que a máquina pode estar. As setas representam possíveis transições de estado. Por exemplo, C tem setas apontando para B e H, o que significa que é possível fazer a transição do estado C para o estado B ou H, mas não é possível fazer a transição de C para A. Vou compartilhar um pouquinho mais, embora também no Wikipedia vai ter mais do que eu vou falar, tá? Mas mesmo assim, só para estarmos todos mais ou menos. Então, vou tomar o exemplo das setas saindo do estado B. 1/1R, a seta volta para B. 0/1L, seta indo de B para A. O primeiro, 1/1R, significa que quando lemos 1 na fita, fazemos a transição para B e executamos as ações 1 e a ação R.
1 significa imprimir um símbolo 1 na célula da fita infinita, né? Depois disso, fazemos a próxima instrução, que é mover a fita para a direita. Aí o 0, 1L segue a mesma lógica, né? Quando ele lê 0 na fita, a máquina faz a transição para o próximo estado, indicado no diagrama, e depois ela imprime um 1 antes de mover a fita para a esquerda, antes de se mover à esquerda na fita. Eu não vou falar mais nada sobre esse slide, tá? Eu só queria mostrar para vocês que se tratam de diagramas de estado de transição de máquinas de estados finitos. É a mesma coisa do diagrama de Turing. Os 3 são da carta roubada, do parênteses entre parênteses. Tirei foto dos escritos. Vamos lá, segunda contribuição de Turing. Vou passar voando nessa. Esse teste foi proposto por Turing em um artigo escrito em 1950. O título do artigo é Máquinas de Computar e Inteligência. Nele, Turing propõe um método para resolver a seguinte questão: podem as máquinas pensar? O método tem a forma de um jogo que Turing chama de jogo de imitação. Esse daqui eu não vou ler. Enfim, ao interrogador cabe entender, ele troca mensagens com 2 interlocutores, tudo por escrito, não tem voz. Cabe ao interrogador entender quem é a máquina, quem é o humano com quem ele está conversando. 1950, em Turing propõe esse teste. Se o avaliador é humano, se ele não conseguir distinguir o humano de forma confiável, a máquina estaria aprovada no teste. Deixo vocês com Lacan um pouco. Muito bem, nesse ano Lacan fundou a sociedade científica dele, né? Estava aluno da fundação, enfim. Máquinas pensam, homens pensam, o que é pensar, né? São questões aí que... Alguém quer falar alguma coisa? Eu não consigo ver todo mundo, então pela imagem só não vou conseguir. Se alguém quiser abrir o microfone e falar... Estoy leyendo. Es muy agresivo, me parece, Lacan, porque dice una máquina piensa más que una sociedad científica. Es polémico lo que dice. Polêmico. Vamos lá. Esse foi o sobrevoo por Turing. Há muito sobre Turing aí, para quem tiver interesse. Tem um livro, um romance chamado A Máquina como Homem. Recomendo. Ele fala da máquina como homem. E Turing é romanceado aí nesse... Esqueci o nome do cara. Ian alguma coisa. Daquele mesmo de O Enclausurado. Quem lembra o sobrenome desse cara? Estou com Ian Hacking, que é o cara da probabilidade. Mas, enfim, tem esse... recomendo aí romance sobre Turing, ou mais informações também sobre o trabalho de Turing. O artigo de 1950, em que ele propõe o jogo, é fácil de encontrar, e ele está discutindo essa questão aí de máquinas pensam, né, o que é pensar, ele propõe um método para resolver essa questão, né, e a máquina ela pode ser aprovada ou não, enfim. Vamos falar agora então dessa outra figura. Alguém falou algo? Oi. Esse é um comentário. Recentemente eu estava
lendo esse artigo do Turing, e é bem interessante ali, né? Porque é um exercício mental, né? Ele está fazendo, está conjecturando essa ideia de máquina que pensa, mas não só isso, né? Uma máquina que simularia mentiras para o adversário, né? E também tem outra operação que ela faz, né? Essa ideia da máquina, o pensamento dela, de dizer a verdade para enganar o adversário, né? Durante o jogo. Bom, são ideias que ele está conjecturando como que seria, né, o pensamento dessa máquina. E é bem curioso, né? Porque a gente destaca bastante na psicanálise aquele episódio do Freud, acho que é um xixi, né? O trem, né? Do Krakow. cara que pergunta para o outro de onde que ele vem, né? Enfim, não sei se vocês lembram. Você vem de Kaliningrado, porque na verdade quer que eu acredite. Enfim, eu acho que todo mundo lembra disso. Né? Mas é curioso que a gente pensa esse modelo justamente para a gente caracterizar, vamos dizer assim, algo de como é que eu posso dizer, próprio, né, da linguagem, da performaticidade da linguagem humana, né? E é bem curioso como que ele está pensando justamente esse tipo de operação para a máquina, né? O Turing, pelo menos no artigo, como hipótese, né, de como que essa máquina também poderia raciocinar, né? Então, talvez a gente tivesse que levar em consideração, né, esse tipo de raciocínio também como algo produzido, pelo menos em hipótese, também pela máquina. Uhum. Bom, então fica aí a dica, artigo de Turing está disponível para quem quiser ler. Jogo de imitação chama o nome, o método, né, que ele pensa. Então vamos falar dessa segunda figura aqui que está andando no seu uniciclo. Diga, Bruno. Um comentário. Também teria a ver com pensar algo novo, né? No sentido, quando ele faz essa comparação com uma sociedade científica que repete, que não pensa, digamos assim, tem algo que ele atrela, pelo menos me dá essa impressão de, digamos assim, de pensar algo diferente, algo novo. Faz sentido isso que coloca? Eu também leio assim, porque ele fala até isso, né? Dá essa resposta que não é a mesma resposta. E bom, gente, vou trazer umas citas de Lacan polêmicas, às vezes, porque tem umas coisas nesse seminário 2 realmente muito fortes, assim, impactantes. Então, vou compartilhando. Shannon. Vamos ver se agora isso que eu planejo fazer aqui via digital vai dar certo. Que eu quero a legenda em português. Vamos ver. Ah, funcionou. Vocês estão ouvindo também? Sim. 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 Vamos. Só que aí ele não pegou o tempo. Peraí que estava marcadinho o tempo. Mas eu sei, era 1 minuto e 40. 1 minuto e 39. Claude Shannon? Who's Claude Shannon? Claude Shannon? You're asking me this question? I often go back to this, you've probably heard the word bit. We live in the information age, and he's the father of information theory. Doesn't everybody know who Claude Shannon is? If you value the fact that your iPhone can contact and call for you in Uber, and then place a phone call, and then text a friend, and then check your email, all of those things you owe to Claude Shannon and his work. I truly believe he's at the same level as, let's say, Newton or Einstein. Why don't people know about him? They know about Alexander Graham Bell, they know about Henry Ford, but so few people have heard of Claude Shannon, and his impact is bigger than all of the household names. Well, I didn't know that was one person, and whoever that one person was is probably the most important person in our time. What would the world look like if Claude Shannon hadn't done what he did? Esse filme está disponível no YouTube.
e com legenda em português ainda. Quando eu assisti, ele não tinha. Ele foi financiado pela Sociedade da Teoria da Informação dos Estados Unidos. E ele é um personagem fascinante. Tem uma biografia também, que é The Beach Story, eu acho que chama... Estava com ela aqui. Bom, sumiu. Mas, enfim, tem essa biografia de Claude Shannon muito interessante e o filme também. Claude Shannon, ele é autor, ele é engenheiro e matemático, e ele é autor do que se considerou a tese de mestrado mais relevante no século XX nos Estados Unidos. Acho que é em Harvard. E ele recebe essa dupla titulação, que nem era uma coisa que ele buscava, mas é a partir desse trabalho... enfim, uma figura também muito interessante. Então, tem muita coisa da vida dele que poderia falar aqui, do próprio trabalho dele para os laboratórios Bell, então, ir para o MIT, como é que... Mas, enfim, não vou entrar... Quem tiver interesse aí, recomendo realmente o filme, é um personagem fascinante, Shannon. Em 63, a Vogue fez esse perfil de Shannon, tem umas fotos bonitas e... Tá aqui o título. Os homens máquinas podem falar primeiro com o Dr. Shannon. Esse autor, John Johnston, sinaliza essa coincidência aí esses diagramas em Lacan e em Shannon, no seminário sobre a carta roubada e na teoria matemática da comunicação. Então, deixa eu só ver se no meu roteirinho de papel eu não passei nada importante. Vamos lá. Então, tá aqui a máquina que lê mentes, ou a máquina de adivinhar, feita por Shannon e por um assistente dele. São duas versões aqui da máquina. E essa máquina, ela justamente, é aquilo que eu falei que dá para jogar no site do MIT. Ela é uma máquina que ela vai tentar adivinhar se o jogador humano escolheu mais ou menos. Pedro, uma pergunta. O modelo do Turing, ele é anterior ao do Shannon? Anterior, né? Mas tem essa sequência e tal do grafo, mas beleza. Obrigado. O trabalho de Turing é da década de 30. A máquina universal, eu acho que é isso, fim da década de 30. Esse aqui eu vou pular. Aqui tem algumas das máquinas que Shannon fez. Tem a máquina de jogar xadrez, também tem um artigo. Os artigos de Shannon são curtos, mas são bem matemáticos, né? Eu não consigo entender muito. Só no começo, a introdução a gente entende, depois quando vem no desenvolvimento matemático eu já não consigo acompanhar. Mas, enfim, todos eles têm artigo explicando e dá para entender a lógica das máquinas. Então, tem essa máquina que joga xadrez. Essa máquina do meio é uma maquininha que o ratinho aprende a sair do labirinto. Então, o campo do machine learning tem esse artigo, é um artigo fundador do machine learning, porque o ratinho aprende a sair do labirinto. E essa máquina aqui, já não vou ter outra oportunidade, eu acho, de mostrar ela, então já vou falar. Essa é chamada The Ultimate Machine, a máquina definitiva. Segundo esses autores, aí essa máquina causava uma certa comoção quando o pessoal estava exposta. Não é essa, né? Ela foi reproduzida muitas vezes, mas ela foi construída e ficou exposta lá no MIT e causava comoção. Uma das autoras aí da bibliografia complementar, Lydia Liu, dedica várias páginas a essa máquina e sugere que essa máquina seria um modelo da pulsão de morte de Freud, conforme lida por Lacan. Vamos ver a máquina em funcionamento. That's it. Quem quiser ver de novo, vá no YouTube ver.
Tem muitas. Tem muitas Ultimate Machine aí construídas. Bom, deixa eu ver qual é o próximo slide. Eita, a máquina quis ligar de novo. Desliga, agora eu vou ter que deixar ela desligar, né? Foi. Bom, daqui a pouco eu chego nesse slide. Segundo um autor chamado Bernard Dionysius Gyögegan, ele escreveu um artigo que chama Da Teoria da Informação à Teoria Francesa, Jacobson, Lévi-Strauss e o Aparelho Cibernético. Ele fala do estruturalismo como debitário da cibernética. Bom, mas não vou entrar nesse mérito. O autômato que inspira os comentários de Lacan, segundo esse autor, né, no seminário sobre a carta roubada, é um bem conhecido autômato cibernético construído por Claude Shannon e David Hagelbarger, que ficou conhecido como Outguessing Machine. Foi a máquina que a gente viu lá atrás. Máquina de adivinhação, ou máquina que lê mente, como é o título do artigo de Shannon. Além de indicar isso, que essas máquinas leitoras de mente desenvolvidas por Claude Shannon e esse outro, o ajudante dele, David Hagelberger, nos laboratórios da empresa Bell, esses Bell Laboratories, ainda existe. Hoje em dia ele é Nokia Laboratories. Mas nessa época aí do esforço americano, ele é o braço empresarial, mas com dinheiro do Estado americano e financiado. Os próprios artigos que Claude Shannon escreve lá no Bell Laboratories, eles ficam em segredo, ele só publica depois da guerra, já mais para frente. Mas eles eram produzidos nesse instituto de pesquisa privado americano, que, como eu falei, ainda existe. Bom, além de indicar, então, que essas máquinas são precisamente o autômato ao qual Lacan alude em seu seminário sobre a carta roubada, esse autor aí que eu falei, Bernard Gyögegan, que é um historiador das mídias, apresenta aspectos interessantes do envolvimento de Lacan e Lévi-Strauss com a cibernética. Agora sim, aqui esse slide. Uma figura-chave dessa aproximação, então, é Jacobson. Jacobson e Lévi-Strauss se conheceram no período em que estiveram em Nova York, ambos vinculados à New School of Social Research. Depois de alguns anos, Lévi-Strauss volta a Paris. Já o russo Roman Jacobson permanece nos Estados Unidos e se engaja nas pesquisas patrocinadas pela Fundação Rockefeller, com dinheiro da CIA e sua agenda antissoviética. Jacobson, então, passa a atuar como uma espécie de embaixador dos interesses americanos. Tudo isso está aqui. Ó, quem diz aí é Bernard Gyögegan, está ali no slide, hein? Não sou eu, não. Jacobson, King's College, esse cara, ele faz um trabalho sério Bom, enfim. Jacobson viaja à Europa com financiamento americano, no que seria, em suas próprias palavras de Jacobson agora nas correspondências que esse cara estuda, uma oportunidade muito importante para informar o mundo intelectual internacional sobre a intensa atividade científica americana. Em seguida a esta viagem, Jacobson recebe uma cópia de Teoria Matemática da Comunicação, trabalho assinado por Claude Shannon e Warren Weaver. Está na bibliografia complementar e eu posso compartilhar uma tradução livre desse texto, caso alguém tenha interesse. Em inglês ele está disponível, esse Teoria Matemática da Comunicação, de Weaver e Shannon, e eu tenho uma tradução que eu mesmo fiz. Enfim, se alguém quiser, me escreve um e-mail e eu compartilho. A influência sobre o trabalho de Jacobson é imediata e duradoura. Novamente, palavras de Jacobson agora. Na medida em que continuo a trabalhar nos problemas de som e significado, percebo ainda mais a influência decisiva do trabalho seu e de Shannon, diz Jacobson em carta a Warren Weaver, que foi o coautor do estudo, e também ele era diretor lá na Fundação Rockefeller, que era essa que, conforme eu falei, recebia um dinheiro aí dos esforços americanos
na guerra. Teria sido a pedido de Weaver, de acordo com o estudo de Bernard Geoghegan, que em 1950 Jacobson envia a Paris cópias de Teoria Matemática da Comunicação para Lévi-Strauss e Alexandre Coiré. No mesmo ano, em nova excursão à Europa, financiada pela Fundação Rockefeller, Jacobson reúne-se com nomes centrais da intelectualidade francesa, dentre os quais Claude Lévi-Strauss e Jacques Lacan. Como revela a correspondência de Jacobson, mesmo 10 anos depois, em 1960, ele diz aos diretores do MIT que continuava a promover o trabalho do Centro de Pesquisa Americano entre seus colegas europeus, novamente incluídos aí Lévi-Strauss e Lacan, e a apoiar os esforços americanos na Guerra Fria por meio de atividades acadêmicas antissoviéticas na Europa Ocidental. Lévi-Strauss, por sua vez, havia sido vizinho de Claude Shannon em Nova York e se entusiasma pela cibernética e pela teoria da informação desde 1949. Depois de receber Teoria Matemática da Comunicação de Weaver e de reunir-se com Jacobson em 1950 em Paris, Lévi-Strauss abraça inteiramente as analogias e alianças habilitadas pelo dispositivo cibernético. Privadamente, ele e Lacan passam a consultar-se com um matemático francês interessado em cibernética, diz Bernard Geoghegan, que não cita, mas que é aquele cara que eu falei lá no começo, Guilbault, que é o cara do La Cybernétique que esquecer. Tá aqui no meu texto. O matemático em questão, Georges Guilbault, torna-se outra figura central para a disseminação da cibernética na França e contribui para o trabalho que estava sendo desenvolvido nos Estados Unidos, inclusive, como mostra Lydia Liu, com a análise matemática probabilística do conto A Carta Roubada, de Edgar Allan Poe. Guilbault, tá? É quem contribui com isso, na interlocução dele com o movimento cibernético americano. De acordo com Elisabeth Rudinesco, Guilbault e Lacan permanecem amigos até a morte do matemático. Até a morte de Lacan, na verdade, porque Lacan morreu depois. Esse envolvimento de Lévi-Strauss... 28. Estou aqui na dúvida se eu entro um pouquinho mais no detalhe nisso. Vou ler mais 2 parágrafos, vamos lá, né? Vamos a Lévi-Strauss e seu envolvimento com a cibernética. Então, diretor do Conselho Internacional da Unesco para Ciências Sociais, ele chega a propor incluir na Constituição da organização da Unesco passagens do livro Cybernetics, de Norbert Wiener. Tenta, sem sucesso, estabelecer um laboratório multidisciplinar de pesquisas cibernéticas na França e, finalmente, consegue, com a ajuda de Jacobson, um patrocínio de $2.000 do Centro de Estudos Internacionais do MIT, também financiado pela CIA, para realizar um seminário interdisciplinar de cibernética em Paris. Seu pleito assegura a participação de nomes como Jean Piaget, Émile Benveniste, Georges Guilbault e Jacques Lacan, entre outros. O seminário que a CIA indiretamente financia discutiria tópicos como parentesco e trocas de grupo, estrutura da opinião pública, o estudo dos mitos como uma forma especial de comunicação e, finalmente, a psicanálise considerada como um processo de comunicação. Esse congresso aconteceu 1 ano antes do Seminário 2. O impacto da cibernética e da teoria da informação sobre Lacan não é menor que aquele que a nova ciência, como ela era chamada, causou em Jacobson e Lévi-Strauss. O que os estudos de arqueologia e história das mídias sugerem é que o trabalho que Lacan realiza entre 54 e 55, aqui foi um trecho do meu trabalho na jornada, encontram, especialmente sua análise sobre a Carta Roubada de Poe, encontram a sua condição de possibilidade e participam de uma rede discursiva específica, a da cibernética. E não seriam possíveis sem a nova noção de comunicação desenvolvida por Claude Shannon. Vamos ver uma coisa aqui, 9h30. E aí, pessoal? Tá denso? Pedro, perdón, ¿te puedo hacer
¿Te puedo hacer una pregunta? Por favor. Porque no sé si escuché bien quién financiaba las conferencias. ¿Era la CIA? Indiretamente, sim, porque ela dava dinheiro para La essas CIA, fundações. el servicio extranjero de Estados Unidos, eso, CIA. Isso, No te- CIA, isso, ela mesma. Listo. É. Via fundações, né? Mas ela financia esse instituto, porque a gente está aqui bem na Guerra Fria, né? Então tem essa disputa intelectual entre os Estados Unidos e a Rússia, intelectual em todos os campos, né? Mas intelectual também. Então o Estado americano, e aí o órgão é a CIA, ele financia essas fundações para difusão mesmo, porque as viagens de Jacobson são viagens de difusão daquilo que está sendo produzido nos Estados Unidos naquele momento. Deixa eu te dar uma dúvida rapidinho, Pedro. O Jacobson e o Levi-Strauss conhecem o Shannon antes de conhecerem o Norbert Wiener, em 49, o trabalho deles? Refaça a sua pergunta, Hudson, por favor. O Jacobson e o Levi-Strauss conhecem antes o Shannon ou o Norbert Wiener? Não sei. Porque em 49 o Jacobson diz que acabou de ser publicado o livro do Norbert Wiener e manda uma carta para o Levi-Strauss. Né? E o Levi-Strauss responde: não precisa enviar o livro para mim, eu já tenho aqui o livro, porque ele foi publicado simultaneamente nos Estados Unidos e na França, o Cibernético. Primeiro na França, na verdade, né? Ele é primeiro publicado na França, porque nos Estados Unidos o editor não publica, né? Ele encontra um editor na França. Eu só queria saber se eles conhecem, se Não antes sei. do Wiener eles já conheciam já o Shannon. Boa pergunta. E aí, aguentam mais meia hora? Sim. Então, bora. De acordo com o modelo de Shannon, o problema fundamental da comunicação é aquele da reprodução exata ou aproximada em um determinado ponto da mensagem selecionada em outro ponto. Frequentemente, as mensagens têm significado. Isto é, referem-se, estão correlacionadas de acordo com algum sistema e com certas entidades físicas ou conceituais. Esses aspectos semânticos são irrelevantes para o problema de engenharia e para a teoria de Shannon. Esse esquema aí que vocês estão vendo na tela, então, ele é retrabalhado por muitos autores. Lacan pensa a partir desse esquema, mais explicitamente Levi-Strauss, Umberto Eco. Então, isso que a Shannon apresenta nessa teoria matemática da comunicação, que vai para muito além disso, né? Mas mesmo esse esquema básico aí do que essa fonte de informação que produz a mensagem, o transmissor, né? Então existe aqui uma codificação dessa mensagem. O transmissor vai transmitir um sinal, então a mensagem entrou pelo transmissor, ela vira sinal. Existe a ação desse ruído no meio do canal, né? Essas setas aí, elas são um canal de comunicação. O recebedor vai receber o sinal, entrou ruído no sinal, né? Ele decodifica e a mensagem é entregue ao destino. Um esquema geral do sistema de comunicação. Quem propõe isso, então, é Shannon. Arthur está com a mão levantada? Ou foi um acidente? Foi um acidente, desculpa. Eu ia comunicar que eu não vou poder ficar, pessoal, mas depois te escrevo para ver se eu pego a gravação, tá bom? Um abraço, Beleza. pessoal. Valeu. Abraço. De acordo com a fórmula de Shannon, ou então de Shannon e Weaver, também ela é conhecida, a quantidade de informação é H nessa fórmula, aumenta
na medida em que a quantidade de informação aumenta, na medida em que a entropia e a incerteza aumentam. Do mesmo modo, o ruído, noise, né, que estava lá no outro esquema, faz aumentar a informação, já que o sinal recebido é selecionado em um conjunto mais variado do que o sinal transmitido. Dessa maneira, menos em termos de significado de uma mensagem pode implicar mais informação. O que é menos esperado representa mais informação. Quantidade de informação para Shannon se mede em bits. Ele que cria essa unidade de medida, bits. É uma forma reduzida de binary digits, ou dígitos binários. Um bit corresponde à informação aportada pelo resultado de um jogo de cara ou coroa. 50-50. 50-50, então, é um bit. Esse jogo com a moeda, ele é central para Lacan, para o que Shannon pensa e para toda a história do raciocínio probabilístico. Esse foi o que eu desenvolvi pouquinho lá no trabalho da jornada. Acho que eu não vou conseguir entrar nisso aqui da probabilidade, que é o que vem... No texto de Lacan, teremos que discutir isso, porque Lacan vai falar de Pascal, Lacan é quem sinaliza, né, essa... Mas, enfim, jogo de cara ou coroa, ou para o ímpar, um bit, é o resultado dele aporta. Shannon também, deixa eu só ver qual é o próximo slide. Shannon também, ele cria uma coisa chamada Printed English. Printed English, ele vai pegar todas as letras do alfabeto inglês, A a Z, vai acrescentar o espaço. O espaço, ele é tratado como um sinal, né? Porque ele precisa ser codificado. E depois que ele faz, então, isso só interessa a escrita. Ele pega, então, ele cria essa ideia do Printed English, e o trabalho dele mapeia a frequência de cada um desses símbolos em textos. Então, ele vai pegar vários textos, vai pegar um texto técnico, por exemplo, e vai pegar a Joyce, e vai entender ali quais são as frequências, né? Ele cria, então, uma amostra e ele identifica as frequências dessas letras. E isso daí é também um desenvolvimento relevante para muito do que vem depois. Esse pensamento estatístico sobre os símbolos. Bicho chato aqui. Lacan, um pouco. Se alguém disser que deu, eu passo. Posso ir, né, pessoal? Último slide com essa citação de Lacan. Existe uma coisa sobre a qual eu não vou falar, mas que é o limite de Shannon. Naquele filme eles falam do limite de Shannon, na Wikipédia também tem bastante o limite de Shannon.
O limite de Shannon é justamente onde é que a comunicação, em que ponto a comunicação se degrada. Então, pensando no canal, né? O que é que você pode reduzir do canal para manter a comunicação? Quando é que ela se degrada? Eu acho interessante esse limite de Shannon, inclusive pensando no real, né? Com o que a gente discute como esse real do impossível lógico-matemático, né? É isso, tem um limite. Nossa, consegui chegar em Kittler agora, fiquei feliz, porque meu medo era não conseguir chegar aqui, mas deu certo. Bom. Esse limite, Pedro, é, por exemplo, a questão de as frequências sonoras que se escutam, no sentido, por exemplo, que os cães escutam frequências mais altas, e aí não interessa, por exemplo, que esses sons passem no meio, é mais ou menos nesse sentido que se fala desse limite? Não, viu? Não é nesse sentido. Para o que Shannon está pensando, é tudo letra. Virou tudo letra, né? E você vai ter que codificar essas letras da mensagem em zeros e uns. E o canal ele tem que ter uma capacidade para processar esses zeros e uns. Essa capacidade ela é estabelecida a partir daquela fórmula de Shannon, com base na frequência que aqueles símbolos aparecem. Então, você vai economizar cabos, né? Que era o que Lacan diz. Lacan diz assim, tratava-se de economizar cabos. O que é que você pode, de cabo para transmissão, comunicação por telefone, que é o que Shannon está pensando aí nesse momento, a companhia telefônica, ela tinha essa companhia telefônica, era isso mesmo, concretamente, mas o jeito como Lacan fala, sem sequer citar o nome de Shannon, é delicado, né? Mas, enfim, ele faz, então, essa historinha, tratava-se de economizar, como ele se refere a Shannon, ele não cita nunca. Para ele, esse parágrafo aí que vocês viram, é quando Lacan cita Shannon. Tratava-se de economizar lá no laboratório da empresa Bell, Lacan diz assim, eu tirei esse trecho. Num país grande como os Estados Unidos, isso é muito importante, economizar cabos. Assim mas depois ele fala, algo aconteceu muito relevante nessa aventura da comunicação, né? Então, Shannon quantifica a informação, ele dá esse passo da quantificação, e aí ele vai estabelecer esse limite. Enfim, só vou até aqui na matemática, não vou me aventurar, mas na Wikipédia, limite de Shannon. Bom, essa figura que vocês veem aí na tela, chamada Friedrich Kittler, ele é quem, como eu falei no começo, vai pegar vai trabalhar esses 4 autores que vocês estão vendo na tela. Tá? Ele, lá da Alemanha, então ele tem esse pós-estruturalista, como eu falei, com um contato muito cedo com Lacan, então tendo traduzido função e campo, também contato com Shannon cedo, e pensando também a partir de Foucault e muito de McLuhan, teórico das mídias canadense. Alfredo trabalhou um pouco McLuhan lá no seminário dele da pós-modernidade, né? E McLuhan diz o meio é mensagem. Existe uma diferença muito grande entre embora Kittler pense a partir de McLuhan, ele vai para um outro lugar. Já antecipando um pouco, McLuhan vai tratar a máquina como uma extensão do homem, e para Kittler, os meios, né, a máquina, esse meio técnico, ele é o que determina o homem. O homem é determinado pelo meio e não o homem como um criador e essa máquina como extensão do homem. Mas, enfim, Friedrich Kittler, ele está aqui porque o caminho que eu estou propondo para a nossa pesquisa em grupo, né, conforme eu falei lá no começo, esse é um convite para quem quiser investigar junto comigo esse tema, ele passa por Kittler, necessariamente. Poderia não passar, tá? O trabalho que a Adriana vai apresentar agora no Seminário Central, pelo que eu vi, por exemplo, ela me mandou, ela não trabalhou Kittler. Ela já fez uma relação aí talvez até mais direta, né, de Lacan com a cibernética, com que essas disciplinas, inteligência artificial e tal, pensam. E sociólogos que estão pensando em questão de algoritmo e tal. Eu estou pensando a gente partir de Kittler, porque eu acho que é um texto fundamental para todo mundo mais que pensou nisso, né?
falar um pouquinho dele. Kittler, então, diz: os meios determinam nossa situação. Tudo citação de Kittler aqui. Tem o sentimento que devemos dispensar o velho sonho dos sociólogos, aquele que diz que a sociedade é feita apenas de seres humanos. Terceira cita: a teoria das mídias pode dispensar a noção de homem remanescente nas ciências humanas. Eu vou falar de Kittler, então, nesses 15 minutos que me sobram, a partir principalmente de um autor que se chama Nicholas Gain, que é um comentarista de Kittler, e do prefácio de um dos livros de Kittler, na tradução em inglês, o autor que chama David Welbery, ele faz um prefácio longo e muito interessante situando o pensamento de Kittler quando esse texto é publicado nos Estados Unidos na década de 80. Kittler é um dos pioneiros do que se pode chamar de materialismo dos meios, media materialism. Materialismo aqui é por minha conta, hein? Só para lançar uma questão. Kittler, então, é um dos pioneiros do que se pode chamar de materialismo dos meios. Nessa abordagem, privilegia-se a análise das estruturas materiais da tecnologia em detrimento dos significados dessas estruturas e das mensagens que elas fazem circular. Kittler desenvolve e estende 4 tradições difíceis de trabalhar em conjunto: a teoria da informação de Claude Shannon, a análise de meios de Marshall McLuhan, a teoria psicanalítica de Jacques Lacan e o trabalho de Michel Foucault sobre poder e discurso. Seus livros mais conhecidos chamam-se Gramofone Film Typewriter, que está aí na tela, está traduzido para o português. Não tem tradução para o espanhol esse livro, mas tem tradução para o português. E seria o livro mais acessível de Kittler. Seria porque também não é muito acessível, mas é interessante. E ele fala bastante de Lacan, Estádio do Espelho, tem muito interessante o que ele fala do cinema. É bem bom esse livro, mas não é fácil. Esse livro do lado que eu coloquei, A Verdade do Mundo Técnico, também está traduzido para o português. No grupo lá de Apola Brasília do Seminário 3, eu circulei um texto em que Kittler discute Freud e o psiquiatra de Schreber, né? Ele discute esses 3 personagens, o psiquiatra de Schreber, o próprio Schreber e Freud, também sobre o texto que é produzido ali. E esse livro de cima, 1800, 1900, é o livro central de Kittler. Ele, como vocês veem, em inglês, ele está como redes discursivas, discourse networks. Essa rede discursiva, em alemão, no título original, é esse palavrão aqui que está no slide, Aufschreibsystem, desculpem meu alemão, quer dizer sistemas de notação ou escritura. Sistemas de notação ou escritura, e isso daqui é um neologismo que aparece no livro de Schreber. Esse é o título, né, do livro de Kittler em alemão, desse livro central aí, que não está traduzido nem para o português, nem para o espanhol, só em inglês ou alemão. É muito interessante. Não li todo, porque é um livrão, mas as coisas que eu li, tem um ensaio sobre psicanálise no fim, e o prefácio já valem o livro, para quem lê em inglês se animar. Bom, para Kittler, tecnologias não são meros instrumentos com os quais o assim chamado homem, so-called man, é como Kittler chama o homem, assim chamado homem, so-called man, assim chamado homem. Todas as referências de Kittler já marcam isso, vocês vão ver no texto que a gente vai ler. Então, tecnologias não são meros instrumentos, como o assim chamado homem produz seus significados. Ao contrário, são as tecnologias que definem a estrutura dentro da qual noções como significado ou homem tornam-se possíveis. Kittler generaliza o conceito de meio, aplicando-o a todos os domínios da troca cultural. Pessoal, eu sei que deve estar assim exaustivo
exaustivo, mas estou acabando, e eu acho que essa introdução a Kittler é interessante para a gente ler o texto. Então, tentem aí driblar o sono só para chegar em Kittler com alguma referência de quem é esse cara, porque, como eu falei, o texto é complexo. Acho que isso talvez ajude aí a seguir no texto, sabe? E uma hora, enfim, uma hora acaba, e depois a gente relê. Então, segundo a perspectiva de Kittler, não importa qual campo histórico se está analisando, estamos sempre lidando com meios técnicos determinados pelas possibilidades tecnológicas de cada época. Medialidade é, assim, a condição geral na qual, sob circunstâncias específicas, coisas como poesia, literatura e também psicanálise podem tomar forma. Citei Kittler aqui nesse final, tá? Isso aqui que ele diz, literatura, poesia e literatura é por conta dele. No meu caso, eu acrescentei também a psicanálise podem tomar forma, porque está no texto dele isso. Como é que a psicanálise em Freud surge a partir dos meios técnicos disponíveis naquele momento e como é que a psicanálise high-tech, que é a expressão que ele, uma das expressões que ele usa, ele fala de psicanálise high-tech, psicanálise estruturalista ou psicanálise matemática, são 3 das expressões com as quais ele se refere à psicanálise de Lacan, como é que ela surge também a partir de determinadas condições midiáticas. O método de análise de Kittler é dito anti-humanista ou pós-humano, reconstrói a humanidade a partir do mundo da máquina e não o contrário. Para Kittler, diferentemente de McLuhan, máquinas e tecnologias não são extensões, instrumentos ou próteses servindo ao homem. São elas que o determinam. O texto que a gente vai ler se chama O Mundo do Simbólico, um Mundo das Máquinas. Essa frase vem do Seminário 2, literalmente, Lacan é quem diz o mundo do simbólico é o mundo da máquina. Então, esse texto, que é o texto de 1990, ele é Lacan mesmo, que ele está pensando com muitas outras referências, mas a referência mais explícita no próprio título é a Lacan. O mundo do simbólico, um mundo da máquina. Isso aqui era só para dizer alguns autores que pensam a partir de Kittler, tá? Depois tá na bibliografia. Menos esse terceiro de Catherine Hayles, How We Became Postwoman, que é um outro já pós-humanismo, mas ela também pensa... Ela usa Kittler também, mas é uma outra linha. O que eu estou propondo, então, para essa nossa investigação de 4 encontros é isso aqui. Lacan e Kittler. São os 2 textos que eu proponho lermos juntos, discutirmos e comentarmos. O texto de Kittler está disponível em inglês, espanhol ou alemão. Posso te mandar, Karime? Vou te mandar, então, vou mandar para todo mundo, em espanhol e em inglês. Que acho que se alguém quiser já dar uma olhada na bibliografia, na ementa, eu fiz de um jeito que se clicar, eu acho que ele leva já para o meu Google Drive. A ideia era essa. El de Kittler lo pude abrir y lo pude descargar. Bien. En el programa ótimo. está. Ótimo, ahí perfeito. está el link para descargar. Maravilha, Juan. Obrigado. Então, tá na ementa, hein? O texto de Kittler. A tradução para o espanhol é boa. Se alguém quiser o alemão, eu tenho aqui em algum lugar, mas eu não leio alemão, então não sei muito, não mandei, mas está aí disponível. Minha ideia, então, é a gente começar por Kittler, discutir esse texto de Kittler no próximo encontro, e depois a gente lê o Psicanálise Cibernética de Lacan. Gostaria realmente de pedir a todo mundo que quiser seguir que leia, porque, como eu falei, hoje seria essa a única aula. Terminei falando bastante, mas não tenho nem material para fazer isso daqui para frente. Então, eu também vou reler o texto de Kittler e o de Lacan.
vou fazer observações, mas queria que todo mundo também assumisse essa postura de investigador ativo, da gente chegar aqui com questões sobre o texto e discutir, né, e ver que inquietações que ele gera. Ele é um texto com ideias muito interessantes sobre a psicanálise, mais do que sobre Lacan, mais do que sobre a cibernética. E o título do curso, que não é curso, foi justamente Psicanálise e Meios Técnicos, porque o texto de Kittler, ele está pensando nisso, sob toda essa perspectiva que eu falei, complexa da gente entrar, pós-humana, anti-humanismo, tudo é o meio, então não é um texto fácil nem confortável, mas é interessante. Minha sugestão é leiam, tá? Porque Kittler tem muita referência, como Lacan, tem muita referência. E Kittler vai começar, por exemplo, levantando uma questão que diz respeito à estética. A estética e Aristóteles. Ele vai retomar essa questão lá no final, tem um pouquinho que ele retoma. Mas o texto vai, sabe? Como uma classe de seminário de Lacan, que vai começar em um lugar e vai avançar. Então, não se assustem, assim, de dizer, porque eu li esse texto várias vezes, e às vezes eu ficava meio parado em alguns trechos que eu dizia, nossa, mas o que é que ele está falando? Para esse nosso primeiro, né, para esse grupo aqui, que a gente tem só 4 encontros, então, acho que a gente precisa ler. Quem quiser ler 2 vezes, maravilha, mas pelo menos ler uma vez, levantar questões para a gente discutir e ver o que é que cada um vai fazer disso depois, e se esse dispositivo aqui que a gente está criando junto, se ele permite, né, uma investigação. Como é que ela vai acontecer, não sei se em grupo, individual, mas enfim, é meio que minha ideia para esse espaço é ser esse começo de investigação. E aí vamos ver o que é que rola. Muitíssimo obrigado pela atenção, por todo mundo que ouviu aí, quase 10 horas da noite. Desculpem não deixar mais tempo para falar, mas também é só hoje, como eu falei, ter todo o tempo do mundo nos próximos. Quem quiser se manifestar agora, será bem-vindo. Muchas gracias a vos, Pedro. Nada, buenísimo, súper interesante todo. Obrigado, Juan. Obrigado por acompanhando. Esse livro do Kittler que você falou, A Verdade do Mundo Técnico, tem um texto bem legal sobre o Turing. Chama A Inteligência Artificial da Guerra Mundial. Foi até onde eu tinha lido sobre o Turing, foi nesse texto. Esse livro é legal porque são muitos ensaios dele, né? Ele falando de muitos temas, misturando até uma coisa interessante do estilo que é bastante erudita e complexa, mas às vezes também bem coloquial, assim, bem comentando coisas da cultura que parecem interessá-lo, tal. Rock, por exemplo. É bem interessante esse livro. Achei muito legal você pensar por ele. É até um dos interlocutores modernos do Lacan mais interessantes e é raro, né? Até nesse do Turing ele até fala do Lacan também. E lembrei de uma discussão que tive também por isso mas acho que aí até mais uma curiosidade é que na década de 80 o Searle criou um experimento, um degrau a mais do Turing, que acho que chama do quarto chinês. Experimento do quarto chinês, que é o experimento lógico para ele determinar como, segundo o Searle, né, um computador nunca poderia pensar como uma pessoa. Para ele, o computador nunca chegaria à sintaxe exata. E aí ele cria esse experimento que tem muitos cibernéticos que responderam tentando com ele travar um debate aí. Eu li há muito tempo atrás. A discussão do Google recente, né, que o engenheiro do Google disse que a máquina do Google de inteligência artificial já tinha a inteligência humana e o Google negou, mas é muito relevante e atual, né, porque realmente o negócio continuou avançando muito. E ela, aparentemente, ele disse que ela produz sintaxe, né, que ela reage como humano, o cara diz lá. Sei. E que é uma discussão muito cara também, há uma tradição grande da filosofia da mente,
os cognitivistas mais recentes, até que o Alfredo já citou também, o caso do Pinker, por exemplo, né? Mas o Searle mesmo, que é da filosofia da mente, o Ryle, toda essa discussão muito impulsionada também por um certo fetiche científico de chamar a mente humana de computador e como que isso gerou todo um debate, né? Tem um livro legal que eu li, tem muito tempo discutindo esse, que é esse aqui. Computadores, Mentes e Condutas. Depois eu mando aí para vocês no grupo. Fala do quarto chinês também, fala dessa disputa, né, se a máquina pode pensar ou não. É bem interessante. Beleza. Valeu, Pedro. Uma coisa que eu acho que a gente podia fazer é quem tiver alguma observação que não deu para falar hoje, mas que ainda esteja aí na cabeça, ou que surja, tomar nota, mesmo que não seja do curso, do texto de Kittler, né? Mas alguma coisa de hoje, a gente pode começar o próximo encontro com essa conversa antes do texto, né? O que é que ficou de hoje, porque terminou sendo esse monólogo, mas tem coisas muito interessantes, né? Como o João trouxe agora. A gente pode começar falando de hoje um pouco, e aí a gente vai para o texto que todo mundo vai ter lido. Inclusive eu vou ter lido. Pedro, eu estava aqui pensando, como eu tenho o e-mail de todos que se inscreveram, em fazer um grupo no Google Groups, né? Para que a gente possa trocar questões e os textos também, porque tem tantas indicações. Gilberto colocou aqui ao lado vários links dos textos que você citou, então seria bom que isso circulasse por e-mail, né? Eu acho que e também por as pessoas que não puderam participar hoje, eu acho que seria bom, né? Vou tentar fazer. Se eu não conseguir, eu te escrevo e você faz. Te passo a lista das pessoas inscritas. Beleza. Alguém mais quer falar algo, gente? Nesse caldeirão aí de coisas que foram jogadas, fiquei com vontade ontem de colocar uma coisinha. Ontem, porventura, eu me deparei com um vídeo sobre uma certa descoberta. Não sei se vocês sabem do que seria a primeira máquina inventada que antecipa em muito as máquinas de calcular, né, que se pensava que era do século XVI, XVII, o princípio. Encontrou-se na Grécia uma máquina. Isso é do século passado, digamos, essa descoberta é do século passado, mas eu achei esse vídeo no YouTube, apareceu, né, o algoritmo mandou aí. Acho bem interessante, assim, porque antecipa muito a ideia de que a máquina de calcular, né, teria sido algo bastante recente. Essa trata-se de uma máquina que consegue prever com engrenagens, né? É bem interessante. Depois você fica como uma curiosidade. Compartilha no grupo legal com a gente quando tiver o grupo, né? Tá, eu mando lá também. Gilberto, Rosana, Hudson, Felipe, se sente algum comentário? No momento, não, Pedro. Não, né? Podia formar um grupo no WhatsApp também, né? Porque fica mais fácil até, eu acho, a comunicação do que por e-mail. Eu tenho um artigo aqui do Turing também, que eu acabei de ler e escaneei para um outro grupo também. Eu posso enviar para vocês. É super claro, né? Como o inglês escreve. Vai ser interessante também. Então, beleza. Dou por encerrada a sessão. Tá ótimo, Pedro. Super obrigada. Né? Vou Daqui a 15 dias, né? A gente se reencontra. Isso. Tem uns 15 dias para ler esse texto. Dia 15, né? Dia 15 de agosto a gente se vê. Boa. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Valeu, gente. Obrigada, boa noite. Pedro. Boa noite a todas e todos.